Fala galera, aqui é o primeiro capítulo onde a gente faz análise de livros de diversos gêneros e hoje a gente vai analisar o capítulo inicial de Garota Exemplar da autora Gillian Flynn, que se categoriza tanto em thriller quanto em mistério. Pra quem não sabe, thriller é tipo suspense. Suspense com mistério. Suspense e mistério. Beleza. 2012 saiu esse livro, jeito. O livro da Intrínseca. Traduzido pelo. Sim. Vamos ler aqui. Para Brett, luz da minha vida sênior. E Flynn, luz da minha vida júnior. Isso é tipo uma dedicatória? É uma dedicatória. Pra mim não muda muita coisa. Não muda muita mas se coisa? quiser ler, eu deixo. Tá. O amor é a infinita mutabilidade do mundo, mentiras, ódio, até mesmo assassinato. Tudo está atrelado a ele. É o inevitável desabrochar de seus opostos. Uma magnífica rosa com um leve cheiro de sangue. Tony Kushner, de Illusion. Não sei, não entendo a referência. Parte 1, rapaz perde garota. Parece que alguém tava com dificuldade de falar a frase certa pra mim, mas tudo bem. O rapaz perde a garota. Parece que o Yoda aqui do meu capítulo. Isso aí. Já começa com um nome. Nick Dune. O dia do. O dia do Nick Dune, como que é? Edo, Nick, Dune, Te, Salame, Mingue. Vamos lá. Quando penso em minha esposa, penso sempre em sua cabeça. No formato dela, em primeiro lugar. Isso aqui tá parecendo aqueles contos de terror do Edgar Allan Poe que eu vi recentemente. Quando nos conhecemos, foi na parte de trás da cabeça que eu reparei. E havia algo adorável nela, em seus ângulos. Como um grão de milho duro e reluzente, ou um fóssil no leito de um rio. Era o que os vitorianos chamariam de uma cabeça belamente formada. Agora tá aparecendo Alice no País das Maravilhas. Dava para imaginar o crânio com bastante facilidade. Eu acho que isso fala bastante da pessoa que tá narrando. Que ela é uma pessoa muito esquisita, com gostos de veras peculiares. Então, tipo, é um interessante primeiro parágrafo introdutório para um livro. Porque isso gera uma curiosidade sobre o protagonista, o narrador, quem tá falando isso. Provavelmente o Nick Dune, que foi o nome dele. O nome dele que foi anunciado, né, pelo menos. Assim, eu achei interessante. Não sei o que vai dar pra frente, mas achei legal. Teve um bom começo, né? Eu reconheceria sua cabeça em qualquer lugar. Como é que é? Principalmente numa estaca. Numa Nossa estaca, senhora. eu reconheci. Isso aí diria muita coisa sobre essa pessoa também, mas eles escolheram só falar a cabeça viva, não a cabeça morta. E o que havia dentro dela? Também penso nisso. Sua mente, seu cérebro, todas aquelas espirais e seus pensamentos disparando por essas espirais como centopeias rápidas e frenéticas. Nossa senhora, espirais como centopeias. Centopeias são espirais agora? Elas podem formar uma espiral, né? Não que elas são uma espiral, né? Talvez foi uma comparação infeliz, que nem a maioria. Cuidado com comparações no seu livro, elas podem acabar com tudo que você está tentando fazer. Confundindo e tirando o tom que você queria dar pra obra. Porque, sim, falar em espiral é uma coisa boa pra você colocar um tom de dark, assim, sombrio. Falar de centopeia é bom pra falar um tom sombrio. Agora, na minha percepção, né? Não sei, talvez os outros leitores estão nem aí pra isso. Mas na minha percepção, dizer que pensamentos disparando para essas espirais como centopeias rápidas e frenéticas. É um pouquinho forçado. É esquisito. Mas tá, vamos continuar. Como uma criança, eu me imagino abrindo seu crânio. Não é que meu amor acertou, olha só. Desenrolando seu cérebro e vasculhando-o, tentando capturar e entender seus pensamentos. O que você está pensando, Amy?
A pergunta que eu fiz com maior frequência durante o nosso casamento, embora não em voz alta, não a pessoa que poderia responder. Suponho que essas indagações pairem como nuvens negras sobre todos os casamentos. No que você está pensando? Como está se sentindo? Quem é você? O que fizemos um com o outro? O que iremos fazer? Eu achei bacana esse começo. Eu acho que é um bom começo para um livro. Introduz bastante da obra sem ser chato. Porque se um livro começasse só com essa última parte, já diria tudo que precisava ser dito, mas ia ser chato. Se só fosse esse negócio, meu relacionamento tá uma desgraça, eu queria fazer as seguintes perguntas. Em vez disso, ele tem uma comparação muito peculiar, tipo, muito fora da casinha, fora da caixa, onde pega e fala, eu queria pegar o cérebro daquela pessoa, arrancar o crânio fora, vasculhar umas coisinhas e descobrir o que tem lá dentro. Então, tipo, isso é uma coisa bem única desse livro, pelo menos dos que eu vi, né? Eu não sei os outros. Mas, assim, dos que eu tenho visto, esse aqui é bem único, assim, e eu achei bastante interessante a forma que isso foi colocado. Diferenciado, né? Uhum. Meus olhos se abriram exatamente às 6 da manhã. Cara pontual. Não houve bater de cílios, nenhuma piscadela suave em direção à consciência. O despertar foi mecânico. Um assustador abrir de pálpebras e boneco de ventríloco. O mundo é negro. E então, hora do show. 6:00, dizia o relógio. Na minha cara, a primeira coisa que vi, 6:00, foi uma sensação diferente. Raras vezes acordei em um horário tão redondo. Sou um homem de levantares quebrados. 8h43, 11h51, 9h26. Minha vida não tinha alarmes. Naquele exato momento, 6:00, o sol se ergueu acima da silhueta dos carvalhos, revelando todo o deus raivoso de verão que havia nele. Seu reflexo cruzou o rio na direção da nossa casa. Um comprido dedo apontado para mim através das leves cortinas do nosso quarto, acusando: você foi visto, você será visto. Fiquei enrolando na cama, que era nossa cama de Nova York, em nossa casa nova, que ainda chamávamos de Casa Nova, embora já estivéssemos ali havia 2 anos. É uma casa alugada, bem na beira do rio Mississippi, uma casa que grita novo rico suburbano, o tipo de lugar que eu aspirava quando criança. Lá do meu lado da cidade, com casas com andares em diferentes níveis e carpetes felpudos, o tipo de casa que é de imediato familiar. Uma casa genericamente imponente e nada desafiadora, nova, a nova casa que minha esposa iria detestar, e detestou. Quero falar uma coisa aqui, ó. Vocês vão ver que essa parte aqui, ela é uma introdução, é uma exposição que a gente diz, né? Quando começa a falar coisas que são desse mundo, que só tem nessa história, o que acontece nesse cara, naquele mora, o que tá acontecendo. Isso foi colocado depois de conectar a gente um pouco emocionalmente com ele. Porque primeiro a gente se conecta com o personagem, pra depois você falar da vida porcaria dele que ninguém quer saber. Tipo, o que a gente quer saber da parte porcaria da vida dele é que o relacionamento dele tá uma desgraça com a mulher dele, e isso é uma coisa que a gente se conecta. Agora, ele acordar às 6 da manhã em ponto, isso não ser normal na vida dele, ele ter uma casa nova que já mora há 2 anos lá no rio Mississippi, que é um novo rio não sei das quantas, suburbano ali e tal coisa, a gente tá nem aí pra isso. Então, assim, ó, não é recomendado você colocar isso no teu livro, né, essa exposição, mas às vezes é necessário. E se você for fazer isso, tenta fazer pelo menos como esse livro fez. Conecta primeiro emocionalmente e depois coloca essa enrolação. E assim, se você puder tirar de uma vez a enrolação, não ter essa parte no livro, deixa só as partes que a gente conecta mais emocionalmente, melhor ainda.
Mas assim, por enquanto dá pra suportar. Mas se o livro ele enrolar muito nessa parte, a gente vai acabar se sentindo muito cansado e meio que vai querer desistir da leitura. Então, tudo depende do tamanho da enrolação também, né? Se for uma enrolação de um parágrafo, ok, bem ok. Agora, se for de 15 páginas, aí é um pouco perigoso de você fazer com que o teu leitor desista da sua história, realmente, né? Fiquei enrolando na cama. Ah não, que a e detestou. Vai deixar Ah, tá. Devo deixar minha alma do lado de fora antes de entrar? Foi sua primeira frase ao chegar. Tínhamos um acordo. Amy exigiu que alugássemos em vez de comprar um imóvel em minha pequena cidade natal do Missouri, com uma firme esperança de que não ficássemos presos aqui por muito tempo. Mas as únicas casas para alugar estavam reunidas naquele condomínio falido, uma cidade fantasma em miniatura, composta por mansões detonadas pela recessão, com preço reduzido e propriedade dos bancos, um bairro que foi fechado antes mesmo de abrir. A história está se passando no Brasil, sabe? Era um acordo, mas Amy não via aquilo assim, de modo algum. Para ela era um capricho punitivo de minha parte, um egoísta dedo na ferida. Eu a estava arrastando, como um homem das cavernas, para uma cidade que ela evitara agressivamente e a obrigaria a viver no tipo da casa da qual costumava debochar. Suponho que não seja um acordo se apenas um dos dois vê dessa forma, mas nossos acordos eram sempre assim, onde nós sempre estava com raiva. Normalmente ele. É interessante que aqui ele já deu uma conectada melhor, ele tá se aprofundando melhor no que ele prometeu no começo, que era o relacionamento das duas pessoas, né, que estão casadas ali. E ele tá tentando colocar a culpa na bunda dela, o que é uma coisa interessante, porque esse é o ponto de vista dele. E se esse livro tiver o ponto de vista dela, a gente também vai conseguir ver como é que ela vê as coisas. E assim, né, gera um certo conexão, um certo interesse da gente, né? Principalmente com esses personagens que são debochados, a gente gosta de pessoas que são assim, parece que são pessoas vivas, que têm pensamentos, não parece que esse cara é um NPC, ele é só alguém que, oi, bom dia, gostaria de comprar alguma coisa? Não, então desejo que tenha um ótimo dia, até mais, e aí ele fica lá parado. Não, parece que ele é uma pessoa mais viva, então é uma coisa interessante. Tá. Aqui, né? Não me culpe por essa injustiça específica. Amy, a injustiça do Missouri. Culpe a economia, culpe o azar, culpe meus pais, culpe os seus pais, culpe a internet, culpe as pessoas que usam a internet. Eu era jornalista que escrevia sobre TV, filmes e livros. Na época em que as pessoas liam coisas em papel, na época em que alguém se importava com o que eu pensava, eu chegara a Nova York no final dos anos 90, o último suspiro dos dias de glória, embora ninguém soubesse disso naquele tempo. Nova York estava abarrotada de jornalistas de verdade, porque havia revistas, e revistas de verdade, muitas delas. Isso quando a internet ainda era um animalzinho exótico, mantido na periferia do mundo editorial. Jogue um biscoitinho pra ele, veja como ele dança em sua coleirinha. Ah, que bonitinho! Ele decididamente não vai nos matar no meio da noite. Pense só nisto. Uma época em que garotos recém-formados podiam ir para Nova York e ser pagos para escrever. Não tínhamos ideia de que estávamos iniciando carreiras que desapareceriam em uma década. Eu acho interessante ele falar sobre isso, porque é um assunto até que interessante. Faz a gente pensar, né, que isso realmente aconteceu nessa época aí, e a gente tá nem aí pro jornalista e a gente consegue se conectar com uma profissão inteira, se duvidar, né, entender um pouco mais sobre como funciona até mesmo o nosso mundo. Isso é uma coisa bacana. Mas eu gostaria que essa parte fosse escrita em vários parágrafos, em vez de um parágrafo gigante, maciço. Eu gostaria que fosse um pouco mais dividido para ele conseguir focar melhor em algumas coisas específicas
separado, porque às vezes parece que ele tá falando uma coisa, ele já tá falando de outra. E aí, pra mim, minha mente de leitor mais novato, né? Mas não necessariamente uma pessoa não crítica, é, pra mim gera uma certa confusão e desconforto. Mas eu consegui entender bem, a escrita tá bem boa. Isso é um ponto bem positivo, porque tinha que ler umas coisas ultimamente que Tava feio. Mas assim, uma coisa interessante aqui nesse contexto é que ele usa a repetição com uma finalidade específica, né? Com o tempo pode ficar meio enjoativo, sim, mas do jeito que ele usou aqui, parecia que ele estava querendo reforçar isso de uma forma meio irônica. É, né? e caracterizar esse personagem Isso. como uma pessoa chata que só fala a mesma coisa. Exato. Tipo, é o jeito da autora mostrar como esse cara é verdadeiramente chato. Porque talvez quando a mulher dele, a Amy, for falar sobre ele, vai ficar falando que ele só fica falando a mesma merda coisa. todo dia. E aí, talvez ele realmente esteja só fazendo isso. E aqui são as dicas que a gente tem que isso é verdade. E também fala como ele é uma pessoa que fica tentando encontrar um culpado no começo, né? Culpe isso, culpe aquilo. Só não culpe eu. Exatamente, só não culpe eu. Parecia que ele era sempre o culpado na relação. Eu tive essa impressão. Que ela pelo sempre menos, culpa né? ele e que ela não. E ele não admite que a culpa é dele. De jeito nenhum. A culpa não é minha. Bem isso. É de qualquer um, menos minha. Então vamos lá. Interessante. Tá bacana. Eu tive um emprego durante 11 anos. Então, deixei de ter rápido assim. Por todo o país, revistas começaram a fechar, sucumbindo a uma súbita infecção produzida pela economia detonada. Aqui no Brasil acho que demorou um pouco mais, não foi em 2000, foi tipo em 2011, porque eu lembro que quando eu era criança tinha bastante revista ainda, né? Aqui a gente é um pouco atrasado. Os jornalistas, meu tipo de jornalistas, aspirantes a romancistas, pensadores, reflexivos, pessoas cujos cérebros não funcionam rápido o bastante para blogar, linkar e twittar. Basicamente falastrões velhos e teimosos. Já eram. Assim como chapeleiros femininos ou fabricantes de chibatas, nosso tempo chegara ao fim. 3 semanas após eu ter sido demitido, Amy perdeu o emprego também. Se é que era um emprego. Agora posso sentir Amy olhando por sobre o meu ombro, sorrindo com ironia do tempo que eu passei discutindo minha carreira, meu infortúnio e de como descartei sua experiência em uma frase. Isso, ela lhe diria, é típico. A cara do Nick, ela diria. Era um bordão dela. A cara do Nick fazer. E o que quer que eu seguisse, o que quer que fosse, a minha cara era ruim. 2 adultos desempregados. Passamos semanas vagando por nossa casa no Brooklyn, de meia pijama, ignorando o futuro, espalhando correspondência não aberta por mesas e sofás, tomando sorvete às 10 da manhã e tirando longos cochilos vespertinos. Eu quero comentar aqui de novo que, mais uma vez, está me incomodando que são várias coisas acontecendo no mesmo parágrafo. E isso gera uma certa confusão em mim, onde começa falando de uma coisa, do nada fala de outra, e aí é tipo, começa com uma ideia, aí vai pra outra, aí vai pra outra. Deve ser uma característica dessa escritora, pelo jeito. Sim. E eu acho que vai ter do começo até o fim do livro. Ela gosta de parágrafos longos, pronto, acabou. E ele não precisa fazer sentido, ele não precisa ter um começo, meio e fim. Ele simplesmente tem ação, reação da reação, conclusão final. E quando ela acha que ficou muito longo, opa, acho que agora foi começar um ponto. É. Talvez quando ela escreva, ela nem coloque parágrafo. Quando ela manda pra editora, a editora coloca alguns parágrafos aleatórios. E ela fica puta da cara, e aí ela vai lá e junta de novo, e a editora... Não, mas peraí, pelo menos tem que ter um aqui, né? Pelo menos um parágrafo, 2 por folha. Aí ela... Tá bom então, mas vamos publicar isso logo. Aí eu acho que sai mais ou menos assim. Mas é uma escrita boa de ler, dá pra entender. Porém, podia ser melhor.
Digamos assim, né? Eu entendo como você se sente em relação a isso. Mas eu acho que eu tô mais acostumada, não tô dizendo que isso é bom, Uhum. mas eu tô mais acostumada a ver livros com parágrafos mais longos do que deveria ser. Até porque, como eu também sou professora de língua portuguesa, os meus alunos fazem muito isso e eu sempre digo pra eles não fazerem, mas quando eu vejo eles estão misturando todos os assuntos num parágrafo só, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso até os autores fazem, mas os alunos então, não sabem nem. Nossa, mas continuando. Então, um dia o telefone tocou. Era minha irmã gêmea na linha. Margot voltara para nossa cidade natal após a própria demissão em Nova York um ano antes. A garota está um passo à frente de mim em tudo, até na falta de sorte. Era Margot ligando da boa e velha North Carthage, Missouri, da casa onde crescemos. Você vê, ó, eu não gosto quando tem um monte de nome aleatório escrito aqui no meio do negócio aqui do livro. E dá pra ver como isso dificulta a leitura. Quebra, né? Depois que você lê 3 nomes que não te interessa, você começa a ler mais devagar. Ó, da boa e velha Nargard, Missouri, pra casa onde cresceu. A gente não quer nem saber mais o que vai acontecer. Ele A já gente falou queria um que ponto era e do próximo Missouri parágrafo. também. Não Simples precisava assim. repetir essa informação, né? A gente já sabe. A Mas- gente nem queria saber, mas a gente já Mas sabe. é interessante cuidar, não coloca muito nome. Eu não sei, acho que principalmente os escritores dos Estados Unidos eles gostam de colocar um monte de nome Gosto. e colocar exposição, colocar, olha Nossa, como a minha oi, história é que real assim, ó. passa em uma cidade real, ela acontece mesmo. Poderia ser você. Quem gosta muito disso é o Stephen King. E eu acho que como ele é muito famoso, ele serve de inspiração para muitos autores que acabam fazendo isso. Sem saber se é bom ou ruim, só faz. Porque Eles se fazem o porque Stephen King fez. Deixou ele ficar famoso, vai me deixar famoso também. Só que não é assim que funciona, né? Mas tá. Da casa onde crescemos, e enquanto eu escutava sua voz, eu a via aos 10 anos, com uma cabeleira escura e vestindo um macaquinho, sentada no cais dos fundos da casa dos nossos avós. Seu corpo curvado como um travesseiro velho, suas pernas magricelas balançando na água, olhando o rio correr sobre pés brancos como peixes, muito concentrada, sempre incrivelmente contida, mesmo quando criança. A voz de Go era calorosa e rascante. Faço ideia. Mesmo para dar essa notícia desagradável. Nossa indômita mãe estava morrendo. Nosso pai já estava quase lá. Sua mente cruel, seu coração miserável, ambos funestos enquanto ele vagava rumo ao grande cinza do além. Mas parecia que nossa mãe ia partir antes dele. Uns 6 meses, talvez um ano, era o que lhe restava. Estava claro que Go fora encontrar o médico sozinha. Fizera anotações detalhadas em sua caligrafia desleixada e estava lacrimosa enquanto tentava decifrar o que havia escrito. Datas e doses. Ah, merda. Não tenho ideia do que é isso. 9. Faria sentido, disse ela e eu a interrompi. Ali estava uma tarefa, um objetivo, apresentado na palma da mão de minha irmã como uma ameixa. Quase chorei de alívio. Eu queria dizer que essa parte aqui tá bem fora da promessa. Prometeram um homem e uma mulher brigando. E do nada, absolutamente do nada, ele começou a falar da irmã dele. Tipo, ele até falou um pouco, acho que ela ligou, falou que tava indo pro saco, mas tipo, do nada, assim. Teve assim, tipo, no comecinho ela falou, tá acabando o meu relacionamento e a minha família tá passando por problema e eu tenho que ajudar eles. Não. Ele falou, sobre ele e a esposa. o que deu de errado com o meu relacionamento? E essa foi a promessa do livro. E agora, do nada, absolutamente do nada, ele acabou de mencionar a irmã
E ele já tá aprofundando muito nisso. Muito. Sendo que a gente não se conecta com a irmã dele, Nem com a nem mãe, com a nem mãe, com nem o com pai. o pai. Mas ele tenta dar um monte de exposição ruim sobre isso. Olha lá, ó, sua mente cruel, seu coração miserável. Se a gente A gente conhecesse nem essa sabe pessoa, quem é essa pessoa. a gente ia conseguir entender muito melhor se isso é verdade, que a mente é cruel, o coração miserável. Talvez a gente desse bola para essa exposição, mas essa exposição ela só tá deixando a gente mais confuso e é muita coisa sendo introduzida ao mesmo tempo e a gente não tá entendendo por que isso está sendo dito agora. Por que agora? No meio do capítulo, por que não em outro capítulo? Introduzindo no começo já a irmã dele. Talvez seja mesmo o problema que a gente tem na construção dos parágrafos e da divisão de assuntos. Eu acho que sim. Essa parte pra mim tá confusa e não tem graça porque não foi me prometido isso. Tipo, Mas, a irmã dele tá desesperada com a situação, mas eu não me conecto com ela. Eu não sinto o desespero dela. Eu não conheço ela. Ela acabou de ser introduzida, eu tô nem aí pra ela, quero saber mais sobre a Amy. É, bem isso. Mas tá. Ali estava uma tarefa, um objetivo, apresentado na palma da mão da minha irmã como uma ameixa. Ó, comparação que não agrega. Quase Como uma chorei de ameixa. alívio. Por quê? Porque sim, eu sou o autor, então é como uma ameixa. Entenda, aceite, é como uma ameixa. E se eu quiser dizer que é como uma centopeia, é porque é como uma centopeia também. Não faça isso com a sua história. Obrigada. Eu vou voltar, Go. Vou voltar pra casa. Você não tem que fazer sozinha. Ela não acreditou em mim. Eu podia ouvi-la respirando do outro lado da linha. Estou falando sério, Go. Por que não? Não há nada aqui. Um suspiro longo. E Amy? Eu não havia parado para pensar nisso. Simplesmente supus que poderia embrulhar minha esposa nova-iorquina com seus interesses nova-iorquinos, seu orgulho nova-iorquino, afastá-la de seus pais nova-iorquinos, deixar para trás a frenética e excitante terra do futuro que é Manhattan e transplantá-la para uma cidadezinha junto ao rio no Missouri e tudo ficaria bem. E ele não sabe por que a relação não tá dando certo. Eu ainda havia entendido quão tolo, quão otimista, quão sim a cara de Nick era pensar isso. A infelicidade é que isso iria levar. Agora pelo menos teve motivo para ele ter contado tudo isso da irmã dele. Mas ele devia ter contado isso primeiro e depois ter explicado essa coisa da história. Mas né. De certa forma, talvez foi uma tentativa frustrada de mostrar e não dizer, sabe? Deve ter sido, Mas o problema principal disso é o começo, meio e fim. Porque se isso aconteceu antes, por que está sendo contado depois? Pois é. Então ele devia ter primeiro falado que. Então, tudo começou quando a gente tava lá em Manhattan e daí do nada minha irmã ligou e aí, né? Faria mais sentido mesmo. Ali eu acho que erraram a mão do negócio. Tá. Amy ficará bem. Amy. Era nesse ponto que eu deveria ter dito: Amy ama a mamãe. Mas não podia dizer a Go que Amy amava a nossa mãe. Porque depois de todo aquele tempo, Amy ainda mal conhecia a nossa mãe. Os poucos encontros haviam deixado ambas perplexas. Amy passava os dias seguintes dissecando as conversas. E o que ela quis dizer com como se minha mãe fosse alguma antiga camponesa tribal chegando de uma tundra com uma braçada de carne de iaque crua e alguns botões para fazer escambo, tentando conseguir de Amy algo que não estava sendo oferecido. Amy não fez questão de conhecer minha família, não quis visitar o lugar onde eu nascera, e ainda assim, por alguma razão, achei que voltar a morar na minha cidade seria uma boa ideia. Meu hálito matinal esquentou o travesseiro, e eu mudei o assunto na minha mente. Hoje não era dia de se arrepender ou de se lamentar, era dia de fazer. Dava para ouvir vindo do térreo à volta de um som havia muito perdido.
Amy preparando o café da manhã, batendo armários de madeira, vrum-tum, chacoalhando recipientes de lata e vidro, jing-ring, arrastando e escolhendo uma coleção de potes de metal e panelas de ferro, hush-shush, uma orquestra culinária se afinando, tilintando vigorosamente rumo ao desfecho, uma forma de bolo rolando pelo piso, batendo na parede com um som de símbolos, que por algum motivo ele escolheu não descrever agora. Algo impressionante estava sendo criado, provavelmente um crepe, porque crepes são especiais, e hoje Amy iria querer preparar algo especial. Estávamos fazendo 5 anos de casados. Fui descalço até a beira da escada e fiquei escutando, brincando com os dedos dos pés no grosso carpete que ia da parede, de parede a parede, e que Amy detestava por princípio, enquanto tentava decidir se estava pronto para me juntar à minha esposa. Amy estava na cozinha, alheia à minha hesitação. Cantarolava algo melancólico e familiar. Eu me esforcei para descobrir o que era. Uma canção folclórica? Uma cantiga de ninar? Então me dei conta de que era a música tema de Mesh, Suicídio em Dolor. Desci as escadas. Fiquei parado na soleira da porta, observando minha esposa. Seus cabelos amarelo-manteiga estavam presos. O rabo de cavalo balançando alegremente como uma corda de pular. Isso me incomoda muito, não consigo deixar passar. Cada vez que faz uma comparação, tem uma quebra muito grande pra mim nessa história, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se tirasse isso, a história ia rodar mais lisa. É desnecessário essas comparações esquisitas. É, né? E ela chupava distraída a ponta de um dedo queimado, cantarolando. Tava feliz que ela queimou o dedo, olha só. Nossa senhora, o cara é muito específico. Tipo, ele viu o dedo que ela tava chupando, tipo, dentro da boca dela, ele sabia que tava queimado. Não faz sentido, porque ele tava vendo as costas, não era? Pra mim, eu imaginei assim, é que né? de acordo com a cabeça dela, ele sabia que o dedo tava queimado. Ah, tá. Ele é um leitor não de bolas de cristal, mas de cabeça da mulher dele. Ah, tá. Beleza, então, né? Vamos dizer Ele pode que não saber o que tem dentro da cabeça dela, mas mas o que ele tem sabe através... o que tem perto. Ela cantarolava para si mesma porque era uma destruidora de letras sem igual. Quando estávamos começando a namorar, uma canção de Gênesis tocou no rádio. meu amor, você que fala inglês vai dizer pra nós. She seems to have an invincible touch, yeah. Em vez disso, a Amy cantou. She takes my hat and puts it into the top shelf. E meu amor também vai fazer a tradução, né? Tá, a tradução da original é: ela parece que tem um toque invisível. Yeah. E ela cantava: ela pega o meu chapéu e coloca no topo de uma prateleira. Isso não te lembra alguma coisa? Tem alguém que é uma destruidora de letras aqui. Quando eu perguntei a ela por que achava que suas letras eram remota, possível, vagamente corretas, ela me disse que sempre achara que a mulher na canção realmente amava o homem, porque ela colocava o chapéu dele na prateleira de cima. Eu então soube que gostava dela porque gostava dela de verdade, daquela garota com uma explicação para tudo. É um tanto perturbador recordar uma lembrança calorosa e sentir-se profundamente frio. Assim, ó, essa parte eu achei interessante. Mas ainda assim tem problema nos parágrafos. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que, apesar de tudo, essa história tem alguma coisa legal para ser contada. Então, no mais, eu sei que essa história vale a pena ser lida, porque tem coisas legais nela. Mas ela não é perfeita. Sim. Amy espiou o crepe, chiando na frigideira, e lambeu algo do pulso. Parecia triunfante, a típica mulher casada. Se eu a tomasse nos braços, sentiria cheiro de frutas vermelhas e açúcar de confeiteiro. Quando ela me viu espiando de samba canção velha,
os cabelos totalmente em pé, se apoiou no balcão da cozinha e disse: "Olá, bonitão." Billy e medo tomaram minha garganta. Pensei comigo mesmo: certo, vá em frente. Posso dar uma olhada, ver se esse parágrafo aí, esse capítulo é infinito? Vamos ver, tem Talvez 25%. Então, não. Não. É o último 3 pontinhos, então Tá. bora lá. Você quer ler essa parte de repente? Quer que eu leia? Só se você quiser. Senão... Deixa você ler. Vai lá. Eu estava muito atrasado para o trabalho. Minha irmã e eu havíamos feito uma coisa tola quando voltamos para a casa dos nossos pais. Fizemos o que sempre falávamos que queríamos fazer. Abrimos um bar. Pegamos dinheiro emprestado com Amy para isso. $80 mil. Um valor que um dia não fora nada para ela, mas que na época era quase tudo. Jurei que devolveria, com juros. Eu não ia ser um homem que pegava dinheiro emprestado com a esposa. Podia sentir meu pai fazendo uma careta apenas com a menção da ideia. Bem, a todo tipo de homem, era sua frase mais condenatória. A segunda metade não dita: "E você é o tipo errado." Mas na verdade era uma decisão prática, uma jogada comercial inteligente. Amy e eu precisávamos de carreiras novas. Aquela seria a minha. Ela escolheria uma algum dia, ou não, mas enquanto isso, aquilo produziria uma renda, possibilitada pelo resto do pecúlio de Amy. Assim como a ridícula casa que eu alugara. Meu Deus, a casa era alugada ainda, né? Tô vendo já. O bar parecia simbolicamente em minhas lembranças de infância. Um lugar aonde apenas adultos iam, fazer o que quer que fosse que adultos faziam. Talvez por isso eu tenha insistido tanto em comprá-lo antes de ter sido privado do meu ganha-pão. Era um lembrete de que eu era um adulto, afinal. Um homem crescido, um ser humano útil, embora tivesse perdido a carreira que havia me tornado todas essas coisas. Eu não iria cometer aquele erro novamente. Os rebanhos antes vigorosos de jornalistas e revistas continuariam a ser abatidos. Pela internet, pela recessão, pelo público americano que preferia assistir TV, jogar videogame ou informar eletronicamente aos amigos que, chuva é uma droga. Mas não havia aplicativo para uma onda de bourbon em um dia quente, em um bar fresco e escuro. O mundo sempre vai querer uma bebida. Nosso bar é um bar de esquina, com uma estética de colcha de retalhos. Seu melhor elemento é um enorme balcão vitoriano, ao fundo, cabeças de dragão e rostos de anjos brotando do carvalho. Um extravagante trabalho em madeira nesses dias de plástico vagabundo. O restante do bar é de fato vagabundo, uma exibição das mais pobres ofertas de design de todas as décadas. Um piso de linóleo da época de Eisenhower, as beiradas viradas para cima como uma torrada queimada, paredes com um dúbio revestimento de madeira saído diretamente de um vídeo pornô amador dos anos 70, luminárias de piso com lâmpada halógena. Tá conseguindo imaginar esse lugar? Porque eu não. Não, pra mim, eu acho que talvez quem já foi em bar, mas eu não sei, acho que quem Eu lê acho que livro não. não vai em bar. Não, acho que não é o público. Então, eu pra mim isso aqui é exposição chata. Eu não consigo imaginar isso. Pois é, né? Um tributo acidental ao meu quarto de alojamento dos anos 90. O efeito final é extremamente acolhedor. Parece menos um bar do que a casa bondosamente decadente de alguém. E jovial. Dividimos um estacionamento com um boliche local. E quando nossas portas se abrem, barulho de strikes aplaude a entrada do cliente. Chamamos o bar de O Bar. As pessoas vão pensar que somos irônicos em vez de criativamente falidos. Raciocinou minha irmã. Claro que vão. Sim, achávamos que éramos espertos à maneira dos nova-iorquinos, que o nome era uma piada que ninguém mais iria realmente sacar, não como nós. Não meta-sacar. Imaginamos os locais torcendo o nariz. Por que vocês chamam de o bar? Mas nossa primeira cliente, uma mulher de cabelos grisalhos, com bifocais e um agasalho de ginástica cor-de-rosa, disse: "Gostei do nome.
como em Bonequinha de Luxo, em que o gato de Audrey Hepburn se chama Gato. Nós nos sentimos muito menos superiores depois disso, o que foi bom. Entrei no estacionamento. Esperei que um strike soasse na pista de boliche. Obrigado, amigos. Então saí do carro. Admirei as redondezas, ainda não entediado com aquela visão, mas sim com a leitura. A atarracada agência dos Correios de tijolos claros do outono do outro lado da rua, agora fechada aos sábados. Ninguém se importa. O prédio de escritórios bege despretensioso um pouco É a abaixo. exposição continua. Agora fechado. Ponto. Ninguém se importa. A cidade não era próspera, não mais, nem de longe. Que diabo? Ela não era sequer original, sendo uma das duas, Carthage e Missouri. A nossa tecnicamente é Carthage do Norte, o que dá a impressão de que são cidades gêmeas. Embora a nossa fique a centenas de quilômetros da outra e seja a menor das duas. Uma pitoresca cidadezinha dos anos 50 que incharam até se tornar um subúrbio de porte médio e apelidaram isso de progresso. Ainda assim, era onde minha mãe crescera e onde ela criara a Go e a mim, de modo que alguém que tinha alguma história, a minha pelo menos. Tá, eu acho que pra mim deu. Vou ler só a última frase. Vamos ler o último, não, penúltimo também, Tá ali, ó, bom, a partir tá de bom. sentir. Senti uma imediata e intensa necessidade de entrar no bar, sir. Depois de andar 6 metros, meu pescoço borbulhava de suor. O sol ainda era um olho raivoso no céu. Você foi visto. Minhas entranhas se contorceram e me apressei. Precisava de uma bebida. E então foi ele que faliu o bar, porque ele virou um bêbado. Pelo menos esse é um twist. Pois então, quando tem exposição demais, a gente simplesmente pula ou para de ler o livro inteiro. Manda ele pra Nárnia. Isso é muita tortura psicológica pra nós, pra Não- quem tá acompanhando. Não faz bem pro teu cérebro quando você tá lendo uma coisa que você não tá entendendo. Você pula ou pula o capítulo ou você pula o livro. Entendo, não se sinta menos Obrigado inteligente porque você não consegue entender uma coisa dessa. Ninguém consegue. E não se sinta obrigado a passar por essa tortura. Ninguém precisa ler um livro ou terminar de ler um livro que começou. Se ele ficou ruim, acontece muito. O livro começa bom, ele fica ruim. Então, tipo, sabe? Se você tá cansado, você para. É simples assim. Assim, ó. Faz assim, ó. Analisa os 3 conceitos juntos pra gente tentar analisar mais rápido. Depois eu falo a minha parte. Tá bom? Tá bom, parte de escrita então, né? Compreensão. Bom, eu comecei entendendo até que bem, né? Só que depois começou a se perder essa compreensão, porque justamente tem o segundo tópico, que é a enrolação, começou a aparecer bastante, né? E aí se tornou chato. Essa exposição de Oh, mundo, maçante. prédio, a cidade, não sei o que, emprego. Começou a focar muito em coisas e não em pessoas pra mim, né? E assim, coesão, tema e tom. A gente começou a ver alguns problemas de coesão. Eles parecem que foram se complicando. O tema e o tom, até que no começo parecia interessante. Parecia uma coisa mais dark. Mas eu sinto que depois isso mudou. Ele tava falando de cérebro e cabeça fora da cabeça e dissecar e do nada Então- não tem mais morte, do nada não tem mais gore, não tem mais coisas fora da caixa. No começo eu tinha prometido isso, porque ele falou de uma forma bem interessante aquilo, mas se ele não consegue manter, ia ser melhor se eu tivesse deixado chato desde o começo, já que ele ia deixar chato depois. Então, tipo, é uma falsa promessa. Compreensão eu vou colocar um que seria até na média, né? Tem que ser aqui. Pode ser. E daí, enrolação pra mim, nossa senhora, tinha demais. Principalmente depois de uma parte. Então aqui eu vou deixar como 0,4. Que ainda é alto porque é quase metade de 1. Sim, vale até 2. Sim, eu sei que vale até 2. Mas tipo, 1 é a média. Tá abaixo da média. Isso é verdade. Né? E assim, coesão, tema e tom. Pra mim ficou bem confuso essa parte.
Então pra mim também vai ser um 0,3 aí. Tá difícil. Agora Beleza. você, então. Eu vou lá em compreensão. Eu acredito que a nota 1 ela é uma nota bem merecida, porque ela é assim, ó, dá pra entender a maioria das coisas que estão sendo ditas, mas é de um jeito confuso. Mas também tem algumas palavras que a gente não entende. Que é específico dos Estados Unidos e coisa de lá. E Não, mas tem galera umas de lá. palavras da tradução mesmo. Também é da Aham, intrínseca sim. que é a culpa. Também. Mas tipo, eu consegui entender principalmente a ideia que a autora quis deixar. Isso é uma coisa bacana. O problema é que eu não consegui compreender isso de uma maneira muito fácil. Então, tipo, eu tive que pensar bastante. Se eu fosse um leitor completamente novato, eu ia penar muito para conseguir Muita entender. dificuldade. É uma braba. Você não consegue simplesmente chegar ali e consumir aquilo. Enrolação. Então, a gente parou de ler e estava enrolando muito. Então a nota é abaixo da média. E assim, eu entendo de certa forma que a história é simples. Tem duas pessoas que estão casadas e tiveram um problema. Enfim, esse é o resumo da história. Simples, começou, acabou. Eu resumi em menos de uma frase o livro inteiro. Então, tipo, É eles uma têm que enrolar. massinha. Eles têm que enrolar. Só que eles têm que enrolar de um jeito que não parece que tá enrolando. Essa é uma dificuldade que o autor tem que enfrentar. E se ele não consegue enfrentar isso de uma maneira espetacular, infelizmente, a nota dele não é espetacular. Mas assim, né, algumas partes são muito boas, mas a maior parte é enrolação. Então, ele tá bem abaixo da média. Eu concordo com 0,4. Eu gostei da tua nota. Coesão, tema e tom, como a gente falou, ele começou muito legal. E se ele tivesse seguido com aquilo, ia ser muito bacana de ler várias formas. Porém, infelizmente, acaba falhando porque ele promete uma coisa e ele não consegue entregar. Então, assim, como ele falha nessa promessa, assim, ele não consegue manter o tema, não consegue manter o tom dark, né, uma coisa sombria. Ele não consegue manter, assim, exatamente a coisa do tema, até que mantém até certo ponto, mas ele ainda acaba destoando algumas horas. E é tipo o relacionamento dele com a mulher, e do nada ele vai pra irmã dele e a gente não tinha percebido por motivo. Do nada fez sentido ele falar da família dele, que foi o motivo deles ter ido lá pro pariu, lá no meio do mato, e daí a mulher dele tava infeliz por causa disso. Fez sentido depois, mas infelizmente no começo a gente sentiu que estava fora do tema. Então aí destoou. E isso acaba tendo um problema de coesão. Então, assim, coloca um 0,4 também. Tá, ok. Então, uma vez que a gente analisou a escrita, a gente vai partir para os personagens, né? Assim, o principal personagem que a gente tem ali, eu não lembro o nome dele agora. O Nick. O Nick, pra mim, ele parece ser um personagem interessante. Quando fala dele, quando se foca nele, parece que ele é um personagem 3D, né? Ou seja, ele tem uma vida dele, tem os interesses dele, as coisas que ele acha que não tá bom e que ele reclama sobre. Então, pra mim, eu tenho bastante interesse e curiosidade, principalmente no Nick, que é o nosso personagem principal até então. A gente não leu a parte da Amy pra saber como que ela é, né? Mas eu tenho um pouco de interesse nela de acordo com as coisas que o Nick disse também. Então eu acho que aqui, pra mim, foi o ponto alto da história. Então pra mim vai ser 1,6. E sobre emoções e conexões. Se for pensar no Nick, eu até que me conecto com ele, com o que ele tá passando. Dá pra sentir que vai dar problema, né? Só que com os outros personagens eu já não me conectei tanto, não senti as emoções deles. Então aqui a nota vai ser um pouco inferior. Eu vou deixar na média por causa do Nick, né? Então aqui a minha nota vai ser 1 por causa do Nick, que eu tenho uma conexão maior com esse personagem. Eu concordo com tudo que você disse, pode dar a mesma nota. É exatamente isso. Tá. Os outros personagens ficaram muito... Não a Amy ficou interessante, mas principalmente a família do Nick ficou muito enrolado. Não tenho vontade nenhuma de ver eles, mas eu me conectei bastante com as emoções do Nick, como que ele tá vendo o mundo. E interesse e curiosidade que eu tenho no Nick e na Amy é bastante. Foi o ponto forte da obra e ela vale a pena ser lida por causa disso.
coisa que é interessante também é a quantidade de personagens que apareceram, né? Quando tem muito personagem, a gente dificilmente vai conseguir se conectar com alguém. Como não tinha tantos, a chance da gente se conectar com o Nick aumentou bastante, né? Então a gente vai pro mundo agora, que é não necessariamente um mundo mágico, né? A gente viu que é um mundo muito semelhante ao nosso, mas eu sinto que ele foi apresentado de uma forma que não me gerou muito interesse e curiosidade depois de um tempo. Quando começou a falar sobre a crise, a recessão e a tecnologia, a internet, os repórteres, até que tava interessante pra mim. Essa parte foi boa. Né? Só que depois, quando começou a falar do bar, meu Deus do céu, desvalorizou que ele tinha que ir lá muito. pra cidade, que era um lugar triste, que não sei o que a casa era alugada, que não sei o que então, lá. Assim, o nome do bar era Bar. Começou mediano, mas pra mim decaiu. Não, acho que começou acima da média, mas depois decaiu. E foi bem no comecinho que foi bem legal. E o resto bastante foi chatão. Tá, eu acho que pensando nisso aí, a minha nota vai ser 0,8, porque pra mim terminou abaixo da média, né? Aí, sobre descrição do ambiente, né? Então, eu não entendi muito bem os ambientes da história, pra ser bem sincera. Pra mim, o bar as descrições não funcionaram. O bar vitoriano, pra quem não entende da era vitoriana, pra mim não funcionou. Era cheio de referências históricas e, tipo, eu não sou professora de história, então pra mim foi bem triste imaginar isso, esses retalhos aí do bar. Até porque eu não sou uma frequentadora assídua de bar também, então se tinha alguma referência, eu não peguei. Então, ó, mas já até deu a nota. Eu também vou dar uma nota bem semelhante, tá? Mas a minha vai ser 0,2. A descrição do ambiente tava feia. Foi o ponto baixo da história. Se não descrevesse nenhum ambiente na história, a história ia ser muito boa. Infelizmente. Ia ser incrível. A gente sabe que precisa de descrição do ambiente, mas nesse caso, se não fizesse, a experiência teria sido melhor. Então, a mensagem da obra, o que você sentiu que você aprendeu alguma coisa com esse primeiro capítulo? A gente não chegou a ler tudo, mas repórteres perdem emprego na década de 90. Essa parte eu gostei, essa parte realmente foi pra bacana. mim essa foi isso a mensagem. Mas e como não Nick, era pra ser isso. Como Nick, para não dizer talvez o que pode não ser, seja é alguma coisa para você pensar sobre se tua família tiver com problemas, você ficaria com quem te gerou ou com a tua próxima família, que é a pessoa que você escolheu para ter uma nova família. Digamos assim que tem a família antiga ou a nova? Uns glimpses no meio, tipo, não seja esse tipo de homem. Não necessariamente não seja, mas o que você faria? Né? Tipo, pensar sobre isso. Ele não dá uma resposta, ele faz você pensar sobre isso. Mas tipo, as pessoas que estão à volta dele meio que ficam diminuindo ele como pessoa. Parece que a Amy diz, isso é o tipo de coisa que você faria. Cara do Nick. E o pai também diz... O homem errado. O homem errado. Existem dois tipos de homem. O homem certo e você, filho. E você. Então, assim, pra mim a promessa é que o Nick vai cagar no pau. Não, mas tipo... A mensagem da obra também pode englobar, tipo, essa outra coisa. Porque a gente já falou ali, tipo, aquela outra parte da promessa, eles terem prometido uma coisa e não entregado. Então vamos tentar olhar pelo bright side, okay. a melhor coisa da obra, pra gente não dar uma nota muito baixa. Ok. Então, tipo, né, claro, também se envolve isso, mas, né, vamos ver. Eu sinto que o que ela faz a gente pensar, o que a história tá fazendo a gente pensar é legal. A forma que ela faz isso é errado, mas a mensagem da obra é interessante. A mensagem da obra é interessante. O ponto de vista da autora é interessante. O jeito como ela coloca isso em subliminar ali é interessante. Faz a gente pensar. Então, pra mim, a mensagem da obra, não necessariamente só a promessa,
mas tipo, que a história faz eu pensar até que é legal, sabe? Eu dou uma nota 1 porque ela não tá dando uma resposta pra quando tiver esse problema na minha vida. Mas pensei eu sobre acho isso legal também. que ela faz eu pensar nisso, pelo menos. Eu acho que eu vou manter na média. Agora vamos ver o que deu aqui, né? O que saiu. Tá. A tua nota ficou 6,40 e a minha nota ficou 6,30. Pode ser que tenha a ver também com gosto, Gosto né? pessoal. Gosto pessoal. Se alguém Sim. gosta desse tipo de descrição de mundo, nome esquisito, exposição na cara, era vitoriana, bar com nome de bar, você vai dar uma nota muito maior. Sim, Se claro. você adora enrolação, né? Se você tá nem aí pra não ter começo, meio e fim no meio dos textos, se você tá nem aí pra ter um monte de coisa aleatória sendo descrita, tua nota vai ser muito maior que a nossa. Mas assim, né, a nossa nota pro nosso gosto acabou ficando 6,3, o que é mediano. É um livro mediano. Ele se destaca em personagens. Sim. Os personagens dele são bons. Se não fossem os personagens, o livro podia jogar fora. Se focar só em personagens, esse livro ia ser o deus dos livros. Sim, isso é verdade. Então, 6,30. Na verdade, eu tava esperando que a nota ia ser maior quando eu comecei a ler o livro, ele me decepcionou No começo pouco. foi muito bom, o começo do livro foi muito bom, a primeira página. E é assim, ó, o que você tem que fazer pro teu livro vender? A primeira página tem que ser excelente, que nem esse aí, é uma enganação. Mas é isso que funciona. Se a capa dele for incrível, nossa senhora, vende muito mais. O resto do livro, se você quiser vender, não precisa ser tão bom. Ele vai vender um monte. Esse é o mundo que a gente vive. Também não assisti o filme, mas se alguém tiver interesse na história, também tem o filme Garota Exemplar. HBO, no HBO tem. Me pergunto se o Nick é Garota Exemplar. Já que o nome do livro é esse, né? É mais uma quebra de promessa, antigo, né? Eu acho que em 2012 ainda não. Esse assunto não estava tão em alta que nem tá agora em 2023, mas seria uma quebra de expectativa. Nick virou uma garota. Ele é a garota exemplar agora. Mas então, né? Agradeço muito para quem nos ouviu. A gente tem o nosso primeiro capítulo do nosso livro disponível no Wattpad. A gente vai tentar deixar na descrição do vídeo. Quem quiser ler, deixar uma nota lá para nós também. Pode ser baixa, diz o que você achou. De preferência, tenta analisar como a gente analisou aqui, né? Compreensão, enrolação, coesão, interesse, emoções, conexões, né, no ambiente, nos personagens, promessa, coisa e tal. Tudo. Se você também tem um livro, um conto, alguma coisa que você está escrevendo que você gostaria de uma segunda opinião, a gente faz leitura crítica, tá? Então você também pode procurar os nossos serviços se você tiver interesse nessa área. A musiquinha que estava tocando no fundo até agora há pouco era do canal do Vince Vept. Aí ó, o YouTube pausou pra nós. As musiquinhas dele dá pra ser usadas, elas na teoria são livres para fins de entretenimento, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum livro ou alguma série que vocês querem ver aqui no canal, comenta que a gente vai tentar trazer nos nossos próximos vídeos. Obrigada pela atenção, deixa o like e se inscreve no canal. E até a próxima!